A paz do Senhor a todos que vão ouvir este vídeo. Mais uma vez eu estou aqui para relatar mais uma verdade. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi eu ouvir crentes falando de Jesus. E geralmente quando a pessoa fala dessa forma, é se baseando na sua vida. Quando dizem que Jesus, se ele quisesse, ele poderia viver como uma pessoa normal nesse mundo, né? Desfrutando das coisas do mundo. Mas na verdade não, as pessoas que dizem isso não tem conhecimento, não tem entendimento. O entendimento de que quando Jesus foi para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, aquilo ali teve um grande propósito e um grande significado. Um deles é o fato do inimigo ter poder sobre as fraquezas do corpo. Então, por causa disso, Jesus ele não poderia viver como uma pessoa normal, né? Se casar, arranjar emprego e viver uma vida normal e crer como nós vivemos. Porque se fosse assim, o inimigo teria poder sobre ele, né? Através das vontades da carne. Teria autoridade sobre o corpo, porque a força do inimigo está nas fraquezas da gente, nas vontades da carne, no cumprir as vontades da carne, né? Então, para Jesus ter poder e ter autoridade, ele teve que fazer esse propósito de ir para o deserto, para matar todas essas vontades, né? Para eliminar a força do inimigo sobre ele. O que as pessoas não entendem é que acham que as coisas são fáceis assim. Que acha que Jesus poderia ter vivido uma vida como uma pessoa qualquer, vivendo uma vida normal. Mas geralmente as pessoas que dizem isso é porque se baseiam nas suas vidas, né? Querendo criar uma aceitação para si, uma aceitação de Deus para si. Uma vez que o mundo, né, está no maligno, estamos numa situação de queda espiritual, ele teve que se diferenciar disso daí. Ele teve que eliminar essas vontades para ser o primeiro, como foi falado no vídeo anterior, para ser o primeiro cabeça, né, que está livre de todas essas fraquezas, para ter autoridade, para ter uma mistura perfeita com Deus e o Espírito de Deus. Por isso que ele teve muito poder, por isso que ele foi poderoso na terra, porque as vontades da carne ela atrapalham o Espírito, né? O apóstolo Paulo não diz na sua palavra que as obras da carne, as vontades do corpo, ela repreende o Espírito. Então Jesus teve que ser o primeiro a eliminar essas vontades no deserto, para poder ter toda a autoridade de Deus sobre ele. Nós podemos ter, não temos justamente por causa disso, porque nós já não temos tanta coragem, né, de eliminar, de se afastar do mundo, das paixões desse mundo, dos interesses, das brincadeiras, dos entretenimentos. E é exatamente o que lesa a gente, o que impede a gente ter uma perfeita comunhão com Deus. E é totalmente possível a gente também ser usado assim como seus discípulos foram usados. Eles não eram Deus, eram homens comuns do mundo. Então o grande problema está justamente aí. Se o mundo está nessa situação de queda, no maligno, né, tudo aquilo que Israel tinha que repreender, o inimigo pegou para ele e semeou no mundo, todas as obras, todas as más obras do corpo, da carne, perversidades, ele semeou no mundo justamente com esse objetivo de impedir que as pessoas se tornem perfeitas. Se tornem perfeitas em Deus. Por si só, um dos obstáculos é a própria igreja. Quando tem pessoas que vivem às custas do dízimo, da oferta da igreja, essas pessoas há uma tendência de não ter tanto interesse de ver que as pessoas cresçam, se desenvolvam, porque se o dinheiro está no mundo e vem do mundo, então que interesse essas pessoas vão ter de pregar as verdadeiras verdades para que as pessoas saiam daí, né? Na verdade elas vão querer que elas vão para lá, que vá para o mundo, porque de lá que vem o dinheiro. E por isso, por que vão querer que dentro da igreja venha ter visão de Deus e venha ter discernimento? É por isso que ninguém nunca tem. É por isso que ninguém nunca vê esses dons mais na igreja. Porque com certeza
tem más intenções por trás, né, impedindo que isso aconteça. E a gente precisa se despertar para poder ter essa consciência que o engano não está fora, não está no mundo, o engano está dentro da igreja. Não quer dizer que a gente tenha que abandonar, que tenha que sair, né, a comunhão entre os irmãos, mas é uma questão de ter vigilância, de buscar a verdade, buscar Deus. Porque se nós somos o templo, nós somos o sacerdote. Como eu disse em outros vídeos, a consciência da gente é o sacerdote. E você e eu, a gente zela por nós mesmos, podemos zelar por nós mesmos. Por isso que a salvação é aí que se entende porque que a salvação ela é individual. Cada um vai responder por si mesmo nessa prática. Quando nós mesmos temos que repelir o mal, toda a influência que vem para atrasar a vida espiritual da gente, para contaminar, para gerar atraso. É claro que tem muitos que não querem, né? Porque quem tem interesses em crescer, em realizações nesse mundo, por si só a pessoa não quer ter essa consciência dessas verdades, porque vai atrapalhar essas vontades. Então é onde o inimigo e a própria igreja têm vantagem sobre essas pessoas. Elas acabam pegando carona na própria vontade e nessas fraquezas das pessoas, na ganância delas. De tal forma que se Deus levanta um profeta, se levanta alguém para pregar a verdade, tendo visão de Deus e discernimento, e revelando essas coisas, a própria igreja tende a rejeitar. Ela própria não quer, porque vai atrapalhar a vida dela, os seus interesses no mundo. É aí que pode-se ter uma ideia do cumprimento da apostasia. Quando a própria igreja, as pessoas que estão dentro não querem mais essas verdades. E se rejeitam isso, estão rejeitando Deus, o poder, porque o poder de Deus está na verdade, está na palavra. A palavra que gera mudança, que gera transformação. E se a igreja rejeita, aí pode-se ter uma ideia por que não tem mais milagre, não tem mais poder, não tem mais presença de Deus. As pessoas estão na igreja, mas não tem mais fé, não tem mais vontade. Que é quando se tem espiritualidade e o lado espiritual atrapalha o lado carnal. Então se tiver alguém espiritual que lance uma palavra espiritual, a igreja estando na carne tende a repreender, não querendo, né, o lado espiritual, porque um atrapalha o outro. Bendito seja o Senhor que está no controle de todas as coisas. Por isso que no fim dos tempos, por isso que no final poucos vão conseguir, onde vai se cumprir o que Jesus disse, que não é multidão que vai entrar no reino dos céus. Quando ele fala da porta estreita e da porta larga. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar o coração de todo aquele que ouvir este áudio e vai ver este vídeo e ajude a divulgar a palavra da verdade, que toca o coração, que transforma. Porque nós temos essa obrigação de semear o que é justo, o que é certo. Aquele que foi chamado por Deus, todo aquele, é de semear a palavra da verdade. Para gerar uma boa colheita no mundo. Uma boa colheita para o reino de Deus. Amém.